Plano de leitura: Igreja Batista da Lagoinha, dia 30 de maio de 2022, ano da vitória. Romanos, capítulo 5. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Samuel, capítulo 14. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém não fez saber a seu pai.
Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira, em Migron. E o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Acabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro outra. Uma se chamava Bozés, a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Micmás, a outra ao sul, defronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isso nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: Eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e aos seus escudeiros e disseram: Subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás deles. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá. Então disse Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre de nós. Contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu escudeiro estava ali. Saul disse a Aías: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais. Pelo que disse Saul ao sacerdote: Desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus, dantes havia hebreus, que subiram com eles ao arraial, e também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel, que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara ao povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Chegando o povo ao bosque, eis que corria mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração.
Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara ao povo, e estendendo a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e levando a mão à boca, tornaram a brilhar seus olhos. Então respondeu um do povo: teu pai conjurou solenemente o povo e disse: maldito o homem que hoje comer pão. Estava exausto o povo. Então disse Jonatas: meu pai turbou a terra. Ora, vede como brilham os meus olhos por ter eu provado um pouco de mel. Quanto mais se o povo hoje tivesse comido livremente do que encontrou do despojo de seus inimigos. Porém, desta vez não foi tão grande a derrota dos filisteus. Feriram, porém, aqueles dias aos filisteus, desde Miquimás até Aijalon. O povo se achava exausto em extremo. E lançando-se ao despojo, tomaram ovelhas, bois e bezerros e os mataram no chão e os comeram com sangue. Disto informaram a Saul, dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. Disse ele: procedeste aleivosamente, rolai para aqui hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: espalhai-vos entre o povo e dizei-lhe: cada um me traga o seu boi, a sua ovelha, e matai-os aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um o seu boi, de que já lançara a mão, e os mataram ali. Edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que lhe edificou. Disse mais Saul: desçamos esta noite no encalço dos filisteus e despojemo-los até o raiar do dia, e não deixemos de resto um homem sequer deles. E disseram: faze tudo o que bem te parecer. Disse, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei no encalço dos filisteus, entregá-los-ás nas mãos de Israel? Porém, aquele dia Deus não lhe respondeu. Então disse Saul: chegai-vos para aqui todos os chefes do povo e informai-vos, e vede qual o pecado que hoje se cometeu. Porque tão certo como vive o Senhor, que salva Israel, ainda que com meu filho Jonatas esteja a culpa, seja morto. Porém, nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: vós estaríeis de um lado, e eu e meu filho Jonatas do outro. Então disse o povo a Saul: faze o que bem te parecer. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: mostra a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorte, e o povo saiu livre. Disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas meu filho. E foi indicado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: declara-me o que fizeste. E Jonatas lhe disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então disse Saul: Deus me faça o que bem lhe aprouver. É certo que morrerás, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça. Pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim o povo salvou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes se foram para a sua terra. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, os filhos de Amon, e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus, e para onde quer que se voltava era vitorioso. Houve-se varonilmente e feriu os amalequitas, e libertou a Israel das mãos dos que os saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquizua. Os nomes de suas duas filhas eram o da mais velha Merabe e o da mais nova Mical. A mulher de Saul chamava-se Ainoã, filha de Aimaas.
o nome do general do seu exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis era pai de Saul, e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. Por todos os dias de Saul houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul a todos os homens fortes e valentes que via os agregava assim. Salmos 59. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos, põe-me acima do alcance dos meus adversários, livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários, pois que armam ciladas a minha alma, contra mim se reúnem os fortes. Sem transgressão minha, ó Senhor, ou pecado meu. Sem culpa minha, eles se apressam e investem. Desperta, venha ao meu encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e vem de encontro a todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que te traiçoeiramente praticam a iniquidade. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade, alardeiam de boca em seus lábios a espada, pois dizem eles: quem há que nos escute? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras de seus lábios, na sua própria soberba sejam enredados, e pela abominação e mentira que proferem. Consome-os com indignação, consome-os de sorte que jamais existam, e se saiba que reina Deus em Jacó, até os confins da terra. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade, vagueiam à procura de comida, e se não se fartam, então rosnam. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia.